Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto onde nós iremos meditar nessa noite, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler versículos 16 a 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. São apenas 3 versículos, 2 deles são bem curtos, e eu convido para lermos todos juntos. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai querido, a tua palavra foi lida, pedimos que o Senhor esteja aquecendo o nosso coração com a tua palavra, que nossos ouvidos sejam atentos ao teu falar, ao teu direcionar, e que a nossa alma seja aquecida nessa noite com a tua palavra verdadeira, viva, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ó Deus querido, que o teu nome seja exaltado sempre para a glória do Senhor, que nós oramos e assim agradecemos. Amém, ó Pai. Hoje, o último domingo do ano, o último culto do domingo no ano, porque dia 31 nós também estaremos aqui para buscar ao Senhor, tendo a última atividade da nossa do 2024. E o texto traz algumas verdades importantíssimas para a nossa vida. Alegria, oração e gratidão são marcas distintas de um coração transformado por Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, encontramos a exortação clara para os cristãos, clara para o povo de Deus, que deve ter alegria no seu coração, uma oração contínua, permanente, mas também uma gratidão em todas as circunstâncias. 3 pilares fundamentais para a vida de qualquer cristão, 3 pilares fundamentais para andarmos na nossa caminhada diária. E esses 3 pilares serão os 3 pontos que nós iremos abordar nessa noite: a alegria, a oração e a gratidão. E que estão intimamente ligadas, estão intimamente interligadas entre si. Aqui encontramos um modelo de uma vida que glorifica a Deus. O texto nos fala e nos mostra o quanto devemos glorificar a Deus e exaltar e orar e estar alegre em qualquer circunstância, independente se seja momento alegre, triste ou difícil. Quando nós olhamos para o contexto do texto bíblico que nós lemos, é uma carta escrita para a Tessalônica, para a cidade de Tessalônica, para a igreja que estava em Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. A igreja estava passando por perseguições severas, um momento muito difícil que a igreja estava passando naquele tempo, naquele momento. Desafios culturais, desafios sociais e também desafios econômicos também. Quando nós olhamos para esses desafios que eles estavam vivendo lá, encontramos aqui, por exemplo, os judeus que procuravam e perseguiam os cristãos que lá estavam por causa da sua religiosidade. E acusavam o apóstolo Paulo, bem como a igreja de Tessalônica, por estarem abandonando a Cristo, abandonando o evangelho que estava estabelecido naquele momento e desestabilizando a ordem religiosa daquele momento, olhando para Cristo. Quando eles olhavam para Cristo, falavam: esse Cristo não é quem nós confiamos, esse Cristo não é a verdade real e clara. Também havia os romanos, por exemplo, que acusavam que eles estavam pregando outro rei Jesus, o rei Jesus. E estavam acusando eles num aspecto político, também aqui, como uma traição a Roma, que havia o seu César, né? Aquele que deveria ser adorado. Agora estavam sendo acusados de traição contra Roma, contra o imperador. Também havia aqui um desafio sobre as marcas imorais
a Tessalônica, a cidade de Tessalônica carregava, imorais e sexuais, inclusive. Inclusive, eles tinham a moralidade de um aspecto muito divergente ao cristianismo. Uma vida sexual ativa com qualquer pessoa e assim por diante. Em alguns ritos até religiosos dentro da sexualidade também. Então, nós vemos que em Tessalônica havia muitas dificuldades e muitas questões difíceis que eles estavam lutando naquele momento. Ao mesmo tempo, essa igreja de Tessalônica, ela é tida como uma igreja muito forte, uma igreja vibrante, cheia de fé e de esperança em Cristo Jesus. Veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo estava falando, olha, eu reconheço que vocês têm uma fé operante, têm uma fé clara, uma fé que fez vocês abrirem mão até de recursos financeiros, de vida fácil, de vida imoral fácil. Pensa para um jovem, um adolescente, né, olhar aquela vida imoral, sexual, e ele está aquilo para ele à vontade, realizar aquela vida imoral, sexual, seria algo de um prato cheio para esses jovens que estão aí soltos. Mas eles estavam vivendo uma vida diferente, abrindo mão dessas coisas que estavam à sua volta. E ele fala assim, olha, do amor que vocês têm, da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Aqui há uma verdade muito clara que o apóstolo Paulo está trazendo para essa igreja. Olha que maravilha. Paulo, ele escreve essa carta para encorajar esses irmãos que têm essa coragem, têm essa firmeza, têm essa determinação, para que eles possam viver como filhos da luz, no meio das trevas, filhos da luz no meio das trevas. E, apesar das aflições que estavam sobre eles, eles poderiam continuar ficando firmes na verdade. Veja o que a 1 Tessalonicenses 5 e 6 fala. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A exortação é, fique firme como filhos da luz e não filhos das trevas, porque aqueles que estavam vivendo aquela vida imoral, a sua idolatria, o seu paganismo, a vida da religiosidade judaica, pela tradição apenas, vivendo apenas o Antigo Testamento e não vivendo agora o Novo Testamento, não vivendo Cristo, esses estavam vivendo um cristianismo errado. E agora ele estava falando, olha, fique firmes, porque eles são filhos das trevas, nós somos filhos da luz, não andemos como os filhos das trevas, não volte àquela prática antiga, não volte àquela forma antiga de se viver. E quando nós vemos essa exortação, nós vamos ver esses 3 pilares que o apóstolo Paulo propõe para uma vida cristã sadia, para uma vida cristã vivendo como diferente do mundo que nós vivemos. 3 pilares da vida cristã. Em primeiro lugar, que eu coloco aqui como pilar, regozijai-vos sempre, a alegria. A alegria como mandamento, você já viu isso? Seja alegre. Eu estou ordenando, seja alegre, não seja triste, seja alegre. Uai, como que isso pode? Uma alegria como um mandamento, como uma ordem. Talvez você já escutou dos teus pais, né? Lá quando você estava querendo chorar, aquela fala assim, engole o choro agora, né? Engole o choro agora, né? Não chore, engole o choro. E aí a gente dá aquela, né? Dá aquela introduzida ali, guarda aquele trauma no teu coração para depois, né, tratar lá com o psicólogo lá na frente e assim por diante. Mas agora a ordem não é engole o choro, seja alegre, fique alegre, regozijai-vos sempre. A alegria como mandamento.
A alegria não é aqui de um sentimento superficial ou a ausência de problemas. A alegria que o apóstolo Paulo está tratando aqui não é porque está tudo ok, as contas estão todas pagas, eu tenho um bom recurso guardado, todos os meus parentes estão sadios, eu estou bem, não tenho problema nenhum na minha vida. Não é essa alegria, porque essa alegria era passageira, porque esse conto de fada, de uma vida perfeita, de uma vida sem dificuldade, ela não existe. Ela é apenas uma ilusão para nós. Quando nós olhamos do que ele propõe, ele fala de uma alegria profunda, fundamentada em Deus, na obra do doce Cristo que veio para nos salvar. Uma alegria fundamentada, não na ausência de problema, mas na obra redentora de Cristo Jesus. Olha o que o Salmos 16, versículo 11 fala: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Como que isso pode? Plenitude de alegria, uma alegria plena, completa, e não parcial, e não momentânea. Muitos vão para as festas, para as farras, para os prazeres do mundo, os prazeres mundanos, procurando alegria. Eu quero me alegrar, eu quero festejar, eu quero me divertir, eu quero só alegria, mas só encontram dor, decepção e tristeza, porque após uma noitada de bebedeiras ou coisas semelhantes a essa, vem a ressaca, vem a consciência. Após um tempo da inconsciência, vem a consciência, e com a consciência a dor maior ainda, porque cometeu algo que afrontou ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele propõe é uma alegria permanente, uma alegria não circunstancial, mas uma alegria que vem do Senhor nosso Deus, porque nele há plenitude de alegria. Filipenses vai trabalhar um conceito sobre isso também. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma alegria que vem dos céus. Alegrai-vos sempre, não nas coisas terrenas, alegrai-vos sempre não nas coisas passageiras, mas no Senhor que é eterno, que deu a vida eterna para nós. E aí ele vai dizer, outra vez vos digo, eu estou repetindo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos dele e ele é nosso, o Senhor nosso Deus. O segundo pilar para uma vida cristã sadia, uma vida cristã firmada no Senhor nosso Deus, é a oração. E ele fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. Ele está trabalhando um conceito de uma oração constante, permanente. Aí como que a gente pode viver essa oração constante e permanente, né? Quando nós somos pequenininhos, nós aprendemos que para orar nós temos que ajuntar nossas mãozinhas, né? E fechar nossos olhinhos e falar, papai do céu, obrigado pelo alimento, obrigado pelo papai, pela mamãe, pelo irmãozinho, obrigado, né? Em nome de Jesus, amém. E aí a gente vai crescendo, a gente deixa de juntar as mãozinhas, mas a gente continua fechando os olhinhos ainda, né? E continua assim, orando dessa forma. Mas então como que eu posso orar permanentemente, constantemente? Orai sem cessar. Sim, a oração ela é permanente, porque para o cristão, nós temos o aspecto de estarmos sempre ligados a essa graça, a esse amor. Oração contínua é uma expressão da nossa dependência de Deus. Nós dependemos permanentemente do Senhor. Por isso ele fala, orai sem cessar. Isso não significa que nós devemos estar fechando nossos olhos para orar sempre. Mas isso significa que nós devemos estar em constante diálogo, em constante comunhão com o Senhor nosso Deus. Não podemos esquecer que a oração é um dos meios de graça. É uma das formas que o Senhor Deus nos abençoa e que nos derrama bênçãos sobre nossas vidas. E uma dessas bênçãos, muitas vezes, não é nem o dar aquilo que nós queremos, mas é dobrar o nosso coração para a vontade do Senhor, nosso Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. O Senhor Deus conhece o que é melhor para mim e o que é melhor para você.
E algumas vezes o não dele é para moldar o meu caráter, é para moldar a minha vida, para moldar os meus sentimentos à vontade dele. E algumas vezes ele faz isso dando para nós também, né? As coisas que nós estamos pedindo, mas para nos ensinar que aquilo não era tão bom. Alguns pais fazem isso. E eu lembro uma vez que a minha mãe fez isso comigo. Eu queria um brinquedo chamado Pogobol. Era um brinquedinho que é uma bola, tinha um disco em volta, e você colocava o pé no disco e ficava pulando naquele negócio. Que graça tem, né? Hoje a gente fala assim, mas como que eu desejava isso? Como que eu queria isso? Mas naquele tempo eu insisti, e meu pai, ok, ele tem as economias dele, ele pode comprar se ele quiser. A mãe falou, não pode. Não, isso aí é dinheiro jogado fora. E aí eu insisti. Se a mãe não deixasse, o pai não ia contra a mãe, né? Óbvio que não ia contra ela, né? E nem a mãe contra o pai, nem o pai contra a mãe. Mas um dia a mãe cedeu. Pode comprar o Pogobol. Eu fui até a cidade vizinha, Loanda, 9 quilômetros de distância, e fomos lá e compramos o bendito brinquedo chamado Pogobol. No mesmo dia, pulou em cima de uma taxinha, ele furou, todo o dinheiro foi desperdiçado, foi jogado fora. Não deu nem para brincar direito. No mesmo dia. Apenas fez um calo, uma bolha no pé, porque a bola ficava raspando na parte lateral do pé. Só isso, né? Olha que coisa. Mas o ensinamento dela foi, então tá, você tanto quer? Então pegue, vá. Mas para ensinar para o quê para mim? Que nem todas as coisas são boas. Nem todas as coisas são produtivas, nem todas as coisas são agradáveis. E Deus trabalha assim também conosco. Algumas vezes, sim, é para moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele dá, algumas vezes Ele não dá, algumas vezes faz esperarmos para receber aquilo que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Mas não para sermos como filhos mimados, birrentos, que vamos espernear e vamos esbravejar e exigir do Senhor Deus. Eu determino, eu quero. Quem é você? Quem sou eu para buscarmos a Deus dessa forma? Um coração conectado com Deus é um coração que vai entender que Deus vai trabalhar de várias formas, de vários jeitos, para moldar o meu caráter, a minha vida, o meu ser como servo do Senhor nosso Deus. Por isso devemos desenvolver um espírito de oração, de entender qual é a vontade do Senhor, de buscarmos o seu desejo, de buscarmos aquilo que Ele quer para a nossa vida. Aquilo que Ele deseja para o nosso coração todos os dias, uma atividade, uma vida de oração diária e permanente. O terceiro pilar que eu quero abordar junto com os irmãos, e é o ponto maior da nossa mensagem, é a gratidão. Em tudo, dai graças. A nossa gratidão é a resposta à graça de Deus. A nossa gratidão é uma resposta à graça de Deus. Aquela ação é uma reação a uma força maior, a nossa gratidão. Deus vem e derrama a sua graça e nós somos gratos a Ele por tudo isso. A gratidão não é apenas onde nós não temos dificuldades ou apenas um momento que está tudo fácil na nossa vida. Mas a gratidão é em todos os momentos. É apesar das dificuldades, Deus sempre está conosco. Apesar das lutas, Deus sempre estará conosco. A gratidão não é pelas dificuldades, mas apesar das dificuldades, Deus sempre está conosco. Eu não agradeço a Deus porque eu machuquei o joelho, mas eu agradeço porque quando eu machuquei o joelho, Deus estava comigo e me livrou de um mal maior ainda. Eu agradeço a Deus porque Deus sempre está conosco em todas as dificuldades, em todas as limitações, em todas as aflições da vida. A sua graça nos alcança em todo o tempo, em todo e permanentemente tempo para a nossa vida. Deus usa as dificuldades para manifestar a sua glória nas nossas vidas. A glória de Deus é vista nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais complicados.
nos momentos mais angustiados da nossa vida, de maior angústia do nosso coração, nós vemos a glória de Deus, nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E se você parar para pensar e refletir, você vai ver isso. Paulo já disse isso em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito maior. Não somos gratos por tudo, mas em tudo, porque confiamos em Deus e em seu propósito. João Calvino trabalha um conceito sobre isso. Toda a nossa vida deve ser um contínuo sacrifício de gratidão, disse ele. Toda a nossa vida deve ser um contínuo sacrifício de gratidão. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão a Deus. Ah, mas eu vou agradecer, por quê? Por quê? Só o fato de você estar aqui, você deve ter motivo de agradecer. Só o fato de estarmos nessa noite, aqui nesse lugar, é um fato de agradecer. Jó, em momento de dor e aflição no seu coração, na sua alma, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Momento de aflição, dor, de perda de parentes, filhos, recursos, no momento mais difícil da sua vida, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse momento é um dos momentos mais angustiantes da vida. Como é difícil demonstrar gratidão em meio das perdas, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos observar que Deus não nos abandonou no meio das dores, das aflições da vida. A gratidão nasce porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A gratidão, ela surge em nosso coração, porque sabemos que tudo o que está acontecendo está dentro de uma vontade soberana do Senhor nosso Deus. Deus, Ele cuida de toda a nossa vida, de todos os detalhes da nossa vida, desde as menores até as maiores dificuldades. Deus está vendo e Deus está cuidando de todas elas. Devemos entender isso. E quando nós entendemos que nada foge do controle de Deus, vamos olhar para o Senhor Deus e vamos continuar confiando no Senhor Deus. Deus é soberano e bom. Ele não é soberano e maldoso. Ele não é soberano e carrasco. Ele não é soberano e vingativo. Não, Ele é soberano e bom. E essa é a ação do Senhor Deus. O Deus de amor, soberano sim, que é soberano sobre todas as coisas. Sabemos que todas as situações têm um propósito divino. Nenhuma delas está perdido na história. Nenhuma delas deixou de estar sendo direcionado na história para abençoar a minha vida, mas sim para mostrar a graça, o amor e o cuidado do Senhor nosso Deus. Deus, Ele continua cuidando de nós. E é nas horas das dificuldades que nós vemos o seu grande amor e o seu cuidado. É nas horas da escuridão que nós vemos que a luz, ela faz falta. Na hora que nós acordamos à noite, no lugar que nós não conhecemos muito bem, é a hora que você fala: onde está o interruptor aqui para acender essa luz? Eu não consigo enxergar nada à minha volta. Nós aí vemos que a luz faz falta. E nós olhamos para Cristo e vemos: ah, Senhor, é o Senhor que sustenta a minha vida. Dentro desse propósito do cuidado divino, nós temos a confissão de Wittenberg, a pergunta 27. Ele fala assim: a providência de Deus sustenta a nossa gratidão. Sabemos que Ele está presente e ativo em todas as circunstâncias de nossas vidas. A provisão de Deus sustenta a nossa gratidão. Mas se nós não estamos vendo a provisão do Senhor, então não vou ter gratidão. Ah, mas é o meu trabalho. É o teu trabalho porque Deus te deu. Ah, mas é a vida, é a minha vida. Você só vive porque Deus sustenta você. Ah, mas é a casa que eu comprei com o meu esforço. Você só tem a casa, só teve o esforço porque Deus te abençoou.
Nada vem de nós mesmos, nada é das nossas próprias mãos, tudo que nós temos vem do Senhor, nosso Deus, a começar da nossa vida, da nossa concepção, tudo vem de Deus, e por isso nós não devemos apartar do nosso coração a gratidão a Deus, porque Ele nos abençoa, Ele continua trabalhando em nossa vida. Por isso, trabalhe em seu coração uma mentalidade de gratidão a Deus. Com certeza, esse ano teve muitas lutas, né? Muitas lutas. Nós tivemos, irmãos tiveram percas difíceis no coração. Tivemos famílias que foram divididas. Momentos difíceis de angústia do nosso coração que a gente olha para dentro e fala assim, como nós vamos passar por isso? Como nós vamos passar por isso? Qual é o tamanho da dificuldade, o tamanho da dor que invade a nossa alma nesse momento? Mas trabalhe em seu coração, em sua mente, um coração de gratidão a Deus, mesmo nos momentos difíceis, porque nesses momentos difíceis nós vemos Ele nos conduzindo com o seu braço forte. Mas eu vou desafiar um pouquinho mais ainda. Tire um tempo no seu dia, na sua semana, no mês, mas de preferência diariamente, para agradecer a Deus, para olhar no que foi bom no teu dia. Talvez você possa, naquele dia mais difícil ainda, esse exercício é maior e melhor ainda, naqueles momentos onde parece que tudo desabou à tua volta. Pare nesse dia para olhar e ver se existe algo para agradecer. E escreva, principalmente. Escreva o que você viu e o que você tem a agradecer a Deus. Porque quando você escreve, você pode revisitar isso daí. E aí o hino que fala, quantas muitas bênçãos logo de uma vez, e verá surpresa o quanto Deus a fez, isso vai ser real na sua vida. Mas acontece que nós começamos a olhar só para as dificuldades, né? Começamos a olhar só para os problemas, começamos a olhar só para as lutas, começamos a olhar só para as derrotas, olhamos somente para os momentos de dor, de angústia, porque esses ressaltam os nossos olhos, ressaltam a nossa mente, esses vêm e batem na nossa porta constantemente, batem o nosso coração constantemente. Por isso tenha um hábito de anotar, tenha um hábito de olhar e anotar a gratidão, ver naquilo que Deus fez na sua vida e como Deus trabalhou. Que no meio das lutas você vai poder revisitar esse material e olhar, olha lá como Deus cuidou de mim, lá na travessia do mar, como Deus cuidou do seu povo, lá no cuidado, libertando da escravidão e renovando a fé e o amor e a esperança. Tenha hábitos de olhar e agradecer a Deus. Em meio às lutas, procure motivos para agradecer. Agradecer as pessoas que vivem ao seu lado e reconhecer que Deus tem usado a vida delas para estar com você. Reconheça a tua família, a tua casa, teus filhos, teus parentes. Reconheça a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem te ajudado a caminhar todos os dias. E celebre a bondade de Deus com a sua família sempre. Quero concluir nossa mensagem dessa noite. Esses 3 pilares da vida cristã: alegria, oração e gratidão. Esses 3 pilares são inseparáveis na vida do cristão. Esses 3 pilares refletem um coração transformado pela graça de Deus. Ao vivermos esses 3 pilares, temos um testemunho maior, uma vida cada vez com um testemunho mais forte da graça e do cuidado de Deus. Cada vez mais, quando nós olhamos para a necessidade de termos alegria no coração, a necessidade de termos um coração mudado, um rosto com a transformação da alegria que dá. É maravilhoso. Quando a pessoa olha para nós e fala assim, tu é diferente. Eu vejo uma alegria em você. Eu vejo uma paz em você. Isso é bênção do Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está transbordando, não da ausência de problema, transbordando da graça e do cuidado divino sobre nossas vidas. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos assim agradecer, vamos assim engrandecer o nome do Senhor, vamos assim olhar para Ele com a nossa gratidão, vamos assim olhar para Ele com o nosso dobrado nosso coração em oração a Ele,
mas também vamos assim agradecer a Ele pela alegria que Ele nos dá, a alegria da salvação que vem do Senhor. E aí a gente lembra daquela música, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Sim, conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele fez por nós, por isso somos alegres, porque Ele transformou o nosso ser, Ele nos renova e nos guarda sempre, em nome de Jesus.